Graça a paz, irmãos. Que bom. Esse é o nosso primeiro culto presencial, depois de um tempo. Temos restrições, é claro, quanto à presença, mas já podemos nos ver pessoalmente, já podemos estar juntos. É uma alegria estar com vocês, realmente estava com muita saudade de rever vocês, de estar perto de vocês, e é muito bom mesmo. Graças a Deus que você está aqui nessa noite, para nós juntos estarmos apresentando ao Senhor a nossa adoração, a nossa gratidão. Ele tem nos preservado, é o Senhor quem tem nos guardado, o Senhor tem estendido a sua mão de favor em nossa direção e tem preservado a nossa vida. Nessa noite, então, eu quero, com alegria, nesse culto que nós temos, convidar você a abrir no livro de Neemias, no capítulo 8, a partir do verso 1. Neemias 8, de 1 a 12. Acompanhe comigo a leitura. E você que está em casa, também pode acompanhar. Abra a sua Bíblia e vamos ler juntos. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada tem preparado. Este dia é consagrado ao Senhor nosso. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém. É uma passagem da grande celebração logo após o término da restauração dos muros de Jerusalém. Foi feita então a leitura da lei diante do povo.
algo que não estava sendo feito já desde que eles foram para o exílio na Babilônia. Já há mais de 100 anos, mais de 130 anos, a lei não era lida diante do povo. Foram 70 anos de exílio, mais de 96 de retorno. Há muito tempo. E agora então chegou o momento em que eles estavam ali, diante dos escribas, diante dos levitas, ouvindo a leitura da lei. Um momento de grande festa. Essa noite eu quero meditar com você no seguinte tema: restaurados para um novo normal. Tomo emprestada esta expressão, novo normal, para nos conduzir nesta mensagem de retorno aos encontros presenciais, ainda que seguindo algumas restrições. Mas isso reflete justamente o sentido dessa ideia. Estamos voltando ao normal, porém há novidades. Uma expressão que nós já temos ouvido já de algum tempo, e ela agora tem se tornado mais usual à medida em que parece que as coisas estão se encaminhando para uma relativa normalidade. Então essa expressão, ela tem sido usada em vários círculos. O que significa esta expressão? Dentre tantas abordagens, escolhemos uma que declara o seguinte: novo normal é uma expressão cunhada para caracterizar o fato de que esta crise não é como as que vivemos nas últimas décadas, com repercussões basicamente cíclicas, mas uma crise que provocará uma ruptura estrutural. Quando ela passar e as coisas voltarem ao normal, esse não vai ser o mesmo normal de antes. Não reconhecer isso é arriscar a surpresa de se planejar para a volta do normal anterior e se descobrir numa realidade bem diferente. Então, o novo normal está dizendo que esta crise é tão séria e tão profunda que ela então rompe com alguns modelos, com alguns paradigmas, ela afeta algumas fundações, algumas coisas que estavam estabelecidas e elas agora precisarão ser revistas. Esta pandemia, ela é um tanto iconoclasta, ela vem e rompe com alguns ídolos, ela quebra alguns ídolos estabelecidos em diversas áreas, política, econômica, de relações internacionais, até mesmo na religião. Esse é um artigo escrito por Armando Castelar Pinheiro e foi publicado na página do Instituto Milênio. Um instituto que é dedicado a várias pesquisas e tentar traçar, então, esses panoramas. Sendo assim, o novo normal é resultado de uma crise que leva à ruptura de modelos, formas, paradigmas, protocolos, enfim, daquilo que oferece os moldes para que as pessoas conduzam suas vidas. Embora o mundo seja o mesmo, as coisas certamente não poderão ser efetuadas da mesma forma. Será necessária a elaboração de novas regras sociais. O mundo é esse aqui onde nós estamos, mas as estruturas, os pilares que o sustentam ou que o mantêm funcionando, elas serão revistas, elas serão atualizadas, elas passarão por alguns ajustes, e alguns desses ajustes serão profundos, que até mesmo descaracterizarão algumas coisas. Por exemplo, pensando nessas regras, a ONU tem rascunhado algumas diretrizes estabelecidas para o novo normal, as quais podem ser agrupadas em 5 eixos-chave, cujos esforços devem trabalhar de forma solidária e global para almejar os respectivos objetivos. A ONU já está traçando, já está pensando em algumas ações, em alguns eixos que devem ser trabalhados, desde a questão econômica, a questão da fome, a questão então dos mais pobres, a questão de direitos humanos, enfim. Esses eixos ela tem pensado. Também surgem arquitetos que trabalham com o repropósito da casa, aproveitando as experiências vividas nos dias de quarentena, procurando agregar aos espaços esses novos conceitos, utilidades e utensílios. Então, alguns arquitetos, eles estão agora vendo a casa como um novo espaço, um espaço diferente, porque a quarentena as pessoas estiveram fazendo suas experiências
eles estiveram trabalhando, gente que nunca cozinhava, agora está cozinhando, fez curso de culinária, então está agora querendo trazer para a sua cozinha, uma cozinha gourmet, com aqueles fogões que o ajudem a cozinhar. Então, os arquitetos estão trabalhando com isso também. Nesta esteira de ideias, há aqueles que sugerem outra maneira de se interpretar este momento, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que sugere: tem-se falado que depois da crise haverá um novo normal. E se não voltássemos ao normal? E se fizéssemos diferente? Então, o ministro ele sugere para nós fazermos diferente. Para ele, devemos aproveitar as lições desta crise para promovermos as mudanças em nós mesmos e não apenas no ambiente que nos cerca e nas estruturas da sociedade. Então, o nosso ministro do STF, ele sugere que nós devemos rever dentro de nós mesmos os nossos valores, a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa maneira pessoal de entender o mundo, a maneira como nós, cada um de nós, desenvolve e nutre seus relacionamentos. Ele sugere então que nós devemos promover mudanças dentro de nós. Todavia, também há necessidade de se compreender o que se entende por normalidade. Se estamos falando de um novo normal, o que é normal? O que é normalidade? E nós encontramos uma definição simples e que satisfaz nossa procura. A normalidade, portanto, seria a constituição de um padrão que assegura às pessoas que estão contidas nele uma certa proteção, segurança, continuidade e, portanto, sobrevivência. Então, normalidade é um estado, um panorama em que as pessoas se sentem seguras, porque elas conhecem, elas dominam, elas têm acesso, elas têm plena confiança e segurança, porque elas sabem exatamente como as coisas funcionam, elas sabem como as coisas caminham. Então isso é normalidade. Então elas não trabalham com sustos, porque não encontram as coisas fora do eixo ou fora do lugar. Esta é uma definição proposta por Maria Aparecida Ryan Schirato, em artigo publicado na página do INSPER, que é um Instituto de Ensino Superior, que leciona matérias especializadas principalmente na área de finanças. A normalidade apresenta para nós aquilo que nos é comum, que nos ajuda a encontrarmos nosso significado e exercermos nossas virtudes diante da sociedade. A passagem que nós lemos marca um momento de recomeço, ou um novo começo para Israel. Após um período de 70 anos de exílio na Babilônia, estavam agora regressando para a sua terra natal e precisavam estar preparados para encarar um novo normal. Uma turma havia retornado sob a liderança de Esdras e havia reconstruído o templo, produzindo um momento que tocou profundamente os corações dos israelitas quando os alicerces estavam sendo recuperados. Esdras se refere assim a este momento, a este reencontro com o templo. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, e cantavam responsivamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com alta vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes de famílias mais idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo, assim não se podiam distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Isso está em Esdras capítulo 3. Ele fala que houve uma mistura de um choro saudoso, de um choro que lamentava de ver apenas um templo nos alicerces, mas havia um outro de júbilo, de gozo, porque eles estavam reconstruindo o templo.
havia um choro de esperança, havia um clamor. Então essa mistura toda de sentimentos, de saudade, de tristeza, de alegria, de esperança, e esse som, esse ruído ia muito longe. Mais tarde chegou Neemias para reconstruir os muros da cidade e reorganizar o fluxo de materiais e serviços que davam suporte ao ministério no templo. Eles estavam se deparando com um novo contexto. Apesar de os fundamentos de sua identidade permanecerem os mesmos, o novo templo não tinha o mesmo esplendor do primeiro, construído por Salomão. Porém, o profeta havia anunciado que a glória desta última casa seria maior do que a primeira, Ageu, capítulo 2. Portanto, deveriam continuar servindo ao Senhor com a mesma alegria e dedicação. Este instante deve ter inspirado a composição do Salmo 126. Sendo assim, ele se levanta como sinal de que Deus estava restaurando o seu povo, reafirmando a aliança e derramando a bênção, ainda que eles estivessem encarando um novo normal. A gente disse: olha, a glória da segunda casa, essa glória aqui, será maior do que aquela primeira que vocês viram, aquela primeira que foi destruída pelos babilônios, aquela primeira que foi devorada pelo fogo. Esta aqui, a sua glória será maior do que aquela. Aquela foi construída no tempo de prosperidade, esta aqui vai ser reconstruída no tempo de restauração. Diante disso, o povo é levado a entender também que, embora diante de um novo normal, algumas normalidades não haviam mudado. Pelo contrário, estavam e precisavam continuar a ser reafirmadas constantemente, se eles quisessem continuar experimentando proteção, segurança, continuidade e, portanto, vida. Sem precisarem temer os novos desafios, circunstâncias e agentes do novo tempo em que estavam inseridos. Tais normalidades eram símbolos, é uma palavra cujo significado é senha, chave, ponte, que ligavam Israel ao plano eterno de Deus, que estava sendo realizado e cumprido através daquelas circunstâncias e que faziam do novo normal apenas mais uma etapa ou pausa para a renovação e reafirmação das promessas e da aliança. Aquelas antigas normalidades eram um símbolo, era uma ponte que os conectava deste tempo presente para o tempo eterno, deste momento aqui neste mundo, nessas circunstâncias, com o momento de Deus, com aquilo que Deus está realizando, com aquilo que Ele planejou, com aquilo que Ele estabeleceu como verdade a ser consumada ao longo da história neste tempo aqui em que estamos vivendo. Então o símbolo é isso, ele é uma ponte, ele é uma senha. Então quando estamos diante de um símbolo, por trás dele existe toda uma realidade. Como nós nos referimos na última mensagem, a adoração, o momento da adoração, ela é simbólica. Ela é um momento então que nos conecta com o eterno, com a grandeza de Deus, e podemos então encontrar ali refúgio, consolo, vigor, fortaleza para atuarmos e para encararmos esse tempo e esse momento em que estamos vivendo. Quais são essas normalidades que precisam ser celebradas e praticadas enquanto somos inseridos no chamado novo normal? Quais são elas? Nesse texto nós vamos encontrar duas dessas normalidades. Primeira normalidade está lá no capítulo 4, verso 14. Trabalhar com afinco também pelo nosso semelhante. Lá diz o seguinte: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O filósofo Luiz Felipe Pondé faz uma análise diante da pandemia e afirma que fomos tentados a olhar nosso semelhante como um agente biológico, alguém com potencial para nos causar dano. Com isso nos afastamos,
fechamos nossas portas, levantamos barreiras e limitamos os acessos. Diante dessa pandemia, nós fomos levados então a olhar para o nosso semelhante como alguém capaz de nos contaminar, alguém que trazia eventualmente no seu organismo um vírus que iria nos deixar enfermos, que iria nos levar a um hospital, eventualmente a uma UTI, e quem sabe, talvez drasticamente até a morte. Então nós levantamos barreiras, os nossos cumprimentos, as nossas saudações eram à distância e o mais rápido possível, as nossas conversas não demoravam muito. Nós íamos à casa de alguém e as portas eram fechadas, nós éramos atendidos então pelas frestas de uma janela ou pelo buraco de uma porta. Então ali ele nos olhava à distância e nós tínhamos que ficar longe no portão ou até mesmo na calçada e alguns até no meio da rua para não avançarmos o sinal, para não avançarmos os limites. Era assim que nós estávamos nos vendo. Israel também estava sendo tentado a olhar para o outro como sendo culpado por toda aquela tragédia. Tanto que Jeremias e Ezequiel haviam alertado a esse respeito. Eles disseram assim: nunca mais se citará este provérbio. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Cada um morrerá por sua própria iniquidade. Então Israel também estava sendo tentado a acusar, a denunciar: a culpa foi sua, a culpa foi do seu pai, a culpa foi do seu avô, a culpa foi dos seus antepassados. É por isso que nós estamos nessa situação. De igual modo, quando chegaram a Israel, cada um foi procurar sua herança para restaurar sua propriedade, o que motivou Esdras e os profetas Zacarias e Ageu a advertirem o povo sobre a necessidade de se unirem no propósito de reconstruir o templo e os muros da cidade, porque isto era fundamentalmente importante a todos, sem distinção. Quando chegaram em Israel, cada um foi procurar a sua terra, cada um foi procurar a sua casa, e Deus então levanta os profetas Zacarias e Ageu e diz: ei, não é tempo de vocês se dedicarem à construção das suas casas. Vão primeiro construam um templo, vão primeiro reconstruam os muros, provejam a segurança para todos, e assim todos poderão construir cada um a sua casa. Nesse momento somos lembrados de que não estamos sozinhos nesta batalha, de que as promessas de Deus não têm caráter individual em seu cumprimento. A promessa não é para cada um de nós, a promessa é para todos nós, para toda a criação. Que a felicidade pessoal depende diretamente do resgate do restante da criação, porque nossa alegria deriva da realização da vontade do Senhor. Nós somos felizes na medida em que a vontade do Senhor é satisfeita, e só então seremos felizes. De que a obra é extensa e, portanto, a cooperação com os demais é fundamental. De que o próprio Jesus deixou-nos o exemplo do cuidado com aquilo que promove o bem do semelhante. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que cada um não tenha como importante somente aquilo que é seu, mas também aquilo que é do outro. Que siga o exemplo de Jesus, siga o que Jesus fez, que não pensou em si mesmo, antes veio servir. Nós temos uma sociedade que precisa ser refeita. Nós temos pessoas que precisam ser resgatadas. Essa pandemia dilacerou o pacto de humanidade. Nós perdemos o vínculo, nós perdemos a nossa aliança como humanidade, e nós precisamos refazer isso, precisamos reconstruir isso, precisamos resgatar isso, de que nós somos uma raça, um só povo, uma humanidade sobre toda a terra, que nós somos todos igualmente imagem e semelhança de Deus. Não importa quais serão os desafios do novo normal,
Eles serão vencidos quando cada um trabalhar também pelo seu semelhante, porque o cuidado com o próximo é uma normalidade que não pode ser alterada. O lema popular, cada um por si, Deus para todos, não é uma opção válida. Segunda normalidade: preservar o ajuntamento para aprendizado e prática da palavra de Deus. Está nos versos 3, 14 e 18 desse capítulo 8 que nós lemos. Diz assim: e leu no livro diante da praça, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara que os filhos de Israel morassem em tendas no 7º mês. E celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o que estava prescrito. Durante o exílio na Babilônia não houve mais oportunidades para oferta de sacrifícios, nem as reuniões para ouvirem a lei. Israel foi se esquecendo até mesmo de sua língua, e no retorno para Canaã precisaram de intérpretes explicando o sentido do que estava escrito. O culto ficou disperso, não havia mais aquela interação tão importante para o crescimento pessoal. O culto é uma oportunidade de nós interagirmos e estarmos juntos, de nós trocarmos as nossas experiências, as nossas impressões, as nossas compreensões, e assim nós vamos crescendo todos juntos. De volta a Canaã, uma das primeiras coisas que foram convocados a fazer foi se reunir para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Tanto que as festas cuja prática havia sido interrompida voltaram a ser celebradas. A Páscoa, lá em Esdras 6, a festa dos tabernáculos, aqui em Neemias 8, o ano sabático e a guarda dos sábados e todas as demais festas. Todas aquelas festas que eram símbolos, que eram senhas, que eram chaves, que eram pontes que conectavam Israel com Deus, que conectavam Israel à história de Deus, ao mover de Deus, as festas que davam identidade àquele povo, que haviam sido abandonadas, agora elas foram restauradas, foram resgatadas e novamente praticadas com grande alegria pelo povo. No Antigo Testamento, o ajuntamento do povo de Israel era também chamado de Assembleia Solene e tinha um valor altamente significativo para representar a grandeza de Deus diante das demais nações. O povo era também um exército de Deus preparado para a batalha contra a maldade. Era a expressão da herança e multiplicação da imagem e semelhança de Deus. Era uma oportunidade para o exercício dos dons pessoais oferecidos em serviço para o bem-estar mútuo. Quando o povo se reunia, representava isso, o grande exército de Deus, o grande povo de Deus, a grande herança de Deus. Por isso que lá no Salmo se refere assim, que os filhos são herança do Senhor. Quando nascem os filhos, quando se multiplica a espécie humana, multiplica-se a presença da imagem e semelhança de Deus na criação. E isso então simboliza, representa a glória, a grandeza, a presença, a majestade, o brilho de Deus. Para a igreja, além de todos esses significados do ajuntamento, igualmente significativo é o ato de sair de casa e dirigir-se ao culto coletivo. Este ato é uma demonstração do aspecto peregrino que marca a nossa jornada neste mundo. A igreja é peregrina, ela perambula neste mundo, porque aspira à cidade eterna, porque entende que este mundo não é o seu destino final. Está em Hebreus 11, 1 de Pedro capítulo 2, o ato de sairmos de nossas casas e irmos ao encontro dos irmãos no ajuntamento coletivo é um sinal de que nós somos peregrinos, nós
estamos deixando o nosso conforto, nós estamos deixando aquilo que nós estamos construindo aqui e buscando o outro lado, o lugar eterno, o lugar da eternidade, o lugar da glória, a presença majestosa de Deus. Mas quando permanecemos em casa, nós estamos dizendo que aqui é o melhor lugar que nós temos. Aqui é o lugar do nosso descanso. Aqui é o lugar do nosso conforto. Porque a nossa casa vai simbolizar isso. A nossa casa aqui vai simbolizar isso. Mas nós não temos casa aqui. Porque a nossa casa não está aqui. A nossa casa está naquele lugar que Deus está preparando para nós. Momentaneamente, fomos obrigados a ficar em casa, imobilizados, e então buscamos o melhor equipamento de mídia para assistir aos cultos através da internet, no conforto de nossas casas. Com isso, fomos impedidos de sinalizar que estamos em missão, que estamos enfrentando as circunstâncias adversas, que estamos saindo de nossas casas em peregrinação até o ajuntamento solene da igreja, que é uma antecipação da grande reunião diante do trono, quando Jesus consumar sua obra redentora. Nós estamos dizendo ao mundo, nós estamos indo daqui para a eternidade, nós estamos marchando para o grande encontro com o nosso Deus. É isso que estamos dizendo, é isso que estamos celebrando, é isso que estamos proclamando e sinalizando quando saímos de nossas casas e vimos para o ajuntamento do corpo de Cristo na celebração e na adoração coletiva. Concluindo, o povo de Israel estava de volta à sua terra. Tudo estava destruído, mas era possível restaurar. Entretanto, era um novo normal. Porque quando foram para o exílio, eram os assírios que dominavam o mundo. Agora, eram os persas, e não demoraria para surgirem os gregos. Eles precisariam se adaptar às novas realidades, concepções sociais, estruturas políticas e econômicas. O mundo estava mudando, o mundo que eles conheceram mais de 100 anos antes mudou rapidamente. Entretanto, eles também foram lembrados de que há normalidades que precisam ser preservadas, porque fazem parte da revelação de Deus como símbolos e sinais daquilo que Ele está realizando. Hoje nós também estamos sendo levados para um novo normal, enquanto tudo isto vai se desenvolvendo até encontrar uma solução final. Vimos nossos passeios sendo proibidos, a visita aos amigos também, e até os cultos coletivos da igreja sofreram restrições. A vida passou a ser contemplada através das redes sociais, o trabalho profissional em home office, na tela de um computador, as idas ao mercado sendo feitas rapidamente, sem deixar de mencionar a presença constante e obrigatória de uma máscara. Mas estamos retornando. Glória a Deus, estamos retornando. Ainda que com restrições ao nosso momento diário, e ouvimos sobre mudanças e ajustes necessários. Contudo, mesmo sendo restaurados ao novo normal, nós somos exortados a trabalhar com afinco também pelo nosso semelhante. Ele não é um agente biológico que nos ameaça com o contágio, é alguém que sofre junto conosco a mesma ameaça, as mesmas dores e os mesmos efeitos desta crise. O nosso semelhante é participante e parceiro do mesmo mundo onde nós vivemos. E este mundo precisará ser curado para todos. Também precisamos
preservar o ajuntamento para aprendizado e prática da palavra de Deus, valorizando o encontro e aproveitando ao máximo a presença uns dos outros, porque isto é uma preparação para a grande celebração do triunfo de Jesus. Não perder de vista que o grande ajuntamento, sair de casa e vir celebrar junto com os irmãos, é o símbolo, é a senha, é a chave que sinaliza ao mundo a antecipação daquele grande encontro do triunfo do Senhor. Não é o ficar em casa, não é o fechar-se em casa e confortavelmente assistir a um culto, sem participar dele, sem estar lá presente, sem estar lá para o abraço, sem estar lá junto, compartilhando experiências, vivências, impressões, compartilhando e contando a bênção. É o ajuntamento físico, real da igreja que sinaliza esse grande encontro. Neemias encerra sua conversa com seus irmãos judeus após ver o muro reconstruído, os serviços do templo reorganizados, fazendo um convite para a celebração. Neemias convoca o povo: pois este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estivemos entristecidos, as mudanças por vir nos assustam, os desafios da retomada podem nos amedrontar, as perdas lamentadas podem nos deprimir, as lembranças podem ser dolorosas, mas este dia é o dia do retorno, é o dia do Senhor. Este novo normal também é o tempo do Senhor. Este mundo pertence ao nosso Deus, e nós somos o povo do Senhor e as ovelhas do seu pasto. Alegremos-nos, portanto, pois o Senhor está conosco e nos traz de volta. O Senhor nos congrega, o Senhor nos reúne, o Senhor nos resgata, e vivamos neste novo normal com a prática das velhas normalidades, trabalhando com afinco também pelo bem-estar do próximo, valorizando, prezando o ajuntamento como marca da expectativa do reino que virá e será consumado. Estamos diante de um novo normal, mas este novo normal também é o tempo do Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus encoraje você, que Deus fortaleça você, que você se encontre normal no novo normal, que você se encontre seguro e confiante, mesmo diante dos desafios que estão diante de nós. Vamos orar. Pai eterno, muitas mudanças se avizinham, são anunciadas, são planejadas, são esperadas. Algumas talvez nem ocorram, mas outras podem ser piores do que se pensa. Algumas podem atingir dimensões mais drásticas do que nós imaginamos. Mas isso não muda o fato de que Tu és Deus. Isso não muda o fato de que Tu és o Senhor, soberano sobre todas as coisas. E também não muda o fato de que nós somos o povo do Senhor. De que todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo é filho do Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por todo o cuidado. Muito obrigado a Deus por toda a bênção, por toda a provisão que o Senhor tem concedido. Muito obrigado
obrigado pelo consolo, pelo encorajamento nos momentos em que somos atribulados, no momento em que somos amedrontados por más notícias. O Senhor vem e acalma o nosso coração. O Senhor aquieta o nosso coração, ainda que depois de uma noite inteira de choro e desespero, o Senhor vem ao nosso encontro para nos trazer a paz. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque nela encontramos coragem, nela encontramos direção. Muito obrigado pela vida de Esdras, pela vida de Neemias, de Zacarias, de Ageu, o compromisso que eles tiveram de estarem chamando o povo, animando o povo, encorajando o povo e preparando para o novo normal. Essas palavras deles chegaram até nós hoje e elas também nos preparam, nos fortalecem para este tempo de novo normal. Pai, muito obrigado pela Tua presença constante. Peço que o Senhor visite cada um agora que está aqui, cada um que está em sua casa, cada um que está nos vendo, nos assistindo. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos restabeleça, que o Senhor nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor fará e tem feito na vida de cada um. Graças te damos, ó Deus, por esse tempo, por esse nosso primeiro culto de retorno. Graças te damos pela alegria de poder estar e rever os nossos irmãos. Graças te damos, ó Deus, por podermos olhar nos olhos uns dos outros de perto, porque o Senhor tem providenciado isso para nós. E continue abençoando o nosso país, continue abençoando a nossa nação, tendo misericórdia de nós. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você.